Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia para aquele super bate-papo. Hoje o bate-papo é diferente, viu, do que a gente está habituado a trazer aqui nas tardes da Vibe Mundial. Vamos falar de visto, gente, vamos entender como funciona todo esse mecanismo para tirar visto, principalmente o americano, que é o que as pessoas mais buscam, né, e tem uma exigência. Vamos bater um papo hoje com a Simone Bergamin. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Obrigada pelo espaço para a gente falar a respeito desse assunto que é tão importante, que está muito em alta por conta da situação política, né? Do mundo, né? Que afeta, né? Muda governo americano, por exemplo, parece que faz assim, daquele boom, né? Vamos respirar, vamos entender como funciona. Exato. E parece que não, mas todo mundo quer tirar o visto americano, né? Sim. Sempre tem essa busca. Vamos entender como que é todo esse processo. Aí a gente entra nas questões também, porque eu acho que muita dúvida que tem, né? Como eu tiro um visto? Qual o procedimento para tirar o visto? Há um tempo atrás a gente teve uma parada muito grande. Sim, sim. Né? Então vamos nos conectar com isso e vibrar, né? Você que é ouvinte da Vibe Mundial, sabe que a gente tem que usar a nossa lei da atração. Vamos visualizar para acontecer. Gente, estamos ao vivo em 95,7 FM. Se você acessar vibemundialfm.com.br, além de ouvir também, você tem acesso a todas as nossas redes sociais e aplicativo. E se clicar no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Aí você nos acompanha aqui. Estamos no estúdio da Avenida Paulista. Não é? Aí é bem fácil, bem prático. Deixa lá um monte de mensagem que depois a gente entra e responde para vocês. Isso aí. Simone Bergamin, ela é consultora de imigração e negócios internacionais. Você atua mais com a diplomacia, os vistos americanos ou de outros países também? Americanos e portugueses. Ai, também em alta, né? Sim. O brasileiro precisa de visto para entrar em Portugal? Para turismo não, mas para morar sim. Aí tem muita demanda hoje, tem, né? Tem. Para estudar? Também precisa de visto. Vamos entender, então. Vamos começar falando pelo visto americano. Se der tempo, a gente vai falar. Pode até ir costurando no meio do caminho, certeza, tá? Com porque certeza. Eu acho que esse é um interesse, porque muita gente busca, né? Itália, Espanha e Portugal. Sim, também, porque é a nossa ascendência, né? Não naturalmente. É? E é bem natural. O visto americano é exigido para brasileiros. Sim. Em qualquer situação? Em qualquer situação. O brasileiro, o portador do passaporte brasileiro, ele precisa de visto para entrada nos Estados Unidos, seja para morar ou para turismo. É uma exigência. Tá. Mas isso não quer dizer que seja ruim, porque é aquilo que eu falo. Por exemplo, o europeu não precisa do visto para entrar nos Estados Unidos. Tá. Né? Então, existe essa diferença. Mas não quer dizer, o fato dele ter uma exclusão do pedido de visto, não quer dizer que ele tenha a entrada liberada. Porque a imigração vai até ser mais rigorosa, criteriosa, do que com o brasileiro que já passou pelo crivo do consulado. Passou antes, exatamente, né? Na verdade, o brasileiro, ele passa antes por todo um processo. Exato. Tá rápido tirar um visto? Não. Continua demorado por conta da demanda. O prazo que os consulados ficaram fechados em função da pandemia atrasou muito todos os processos. Então, claro que existem... Eu faço processos de visto americano tanto para brasileiros que estão no Brasil e que tiram no Brasil, como brasileiros que estão em Portugal e que tiram em Portugal. Ah, tá. Então, eu faço para ambos os públicos em ambos os países. Tá. Em Portugal é um pouco mais rápido, porque tem menos demanda, obviamente. Tem menos brasileiro que português em Portugal, né? Eu acredito que sim. E no Brasil ainda tem demorado bastante. Alguns vistos são mais rápidos, como de estudante, de au pair. Au pair é babá, né? Então, são mais rápidos, eles passam na frente. Quantos tipos de visto tem, Simone? Para os Estados Unidos, cerca de 120 tipos de vistos. Mentira! Enquanto Portugal tem 12, os Estados Unidos têm aproximadamente 120 tipos de vistos. Os mais comuns são quais? O de turismo,
né? Tá. Turismo e negócios, que geralmente a gente tira junto. E tira rápido o turismo e negócio? Assim, o processo inicial ele é rápido. A fila de espera para a entrevista que é demorada, Tá. né? Então acaba sendo assim. Se tiver um congresso lá agora em janeiro e eu não tiver o visto, eu tenho um problema. Exato. Por isso que a gente sempre fala para as pessoas: um dia eu quero visitar os Estados Unidos. Tira o visto agora e já fica com ele, porque ele vale 10 anos. A renovação é mais rápida? É. Tá, É já mais- facilita. É mais rápida, é menos burocrática. Se você tiver um histórico bom de entrada e saída, a aprovação é quase que certa. Tá. Né? Só se realmente tiver alguma coisa errada aí no Uhum. caminho, que aí acaba... Sim. Pode ocasionar uma negativa na renovação. Mas Turismo, negócios. negócios, estudante, Estudante. tem bastante. O estudante pode ser para estudar inglês, para fazer um curso técnico, para fazer faculdade, um mestrado, um doutorado, para qualquer tipo de situação. Esses são mais rápidos, eles passam na frente, porque tem calendário escolar, então acabam passando na frente. Depois tem um visto que está muito em alta, que é o de profissionais de alta qualificação, que é o EB2NIW, que é para qualquer profissional que seja altamente qualificado. Então, existe uma lista de 10 exigências, e dessa lista de 10 exigências, o candidato precisa cumprir algumas delas, não todas. Por exemplo, um exemplo de um profissional de alta qualificação, um profissional da área de TI. Se ele tiver, por exemplo, um ensino superior na área, tiver um salário superior ao que se paga em média, tiver 10 anos de experiência na função, esses 3 pontos já são suficientes para contemplá-lo nesse visto EB2NW. Acontece que desses 120 vistos, é um assunto super amplo, porque existem vistos que são temporários, existem vistos que têm que são permanentes, mas por um determinado período, e existem os que dão direito ao green card, que é a permissão de residência, e que depois de 5 anos ou 10 anos dá direito à cidadania por tempo de residência. Vai fazendo um upgrade, né? Isso, mas existem vistos que não. Por exemplo, o de estudante, você vai pedir para estudar num determinado período. Vai, 12 meses. Terminou os 12 meses, tem que vir embora. Não pode ficar. Não pode pode ficar. pedir lá a renovação, por exemplo. Então, você pode sim, ele na verdade, ele dá ele vem com uma validade maior do que de 12 meses. Mas aí você pode renovar, não tem problema, mas terminado esses anos, né, porque eles entendem que 4 anos é suficiente para você estudar tudo que você tem que estudar. Então, você tem que voltar. Aí já começam a analisar esse período, né? Ou seja, o visto de estudante, ele nunca vai te dar direito ao green card. Aí depois tem que mudar o tipo de visto. Se você conseguir, por exemplo, um trabalho, um sponsor, que é alguém que se responsabilize financeiramente, e aí sim, ou então aplicar o EB2NW lá, pode ser, e trocar esse status, aí sim pode acontecer de chegar ao green card. Entendi. Mas tem vistos que tem essa possibilidade, tem outros que não. Essa fila de espera ela é longa, né? Então agora a gente tem aí chegando as férias, aí tem férias escolares, todo mundo, os papais e mamães aproveitam esse período. Sim. O ideal é ir atrás desse visto quantos meses antes? 1 ano antes. 1 ano antes. 1 ano antes. Então, quem quiser, você já pode programar a tua viagem para 2026, mas já Isso. começa a ir atrás. Exatamente. Essa é uma dica importante. Que documentação é solicitada? Olha, são vários documentos burocráticos, né, que a gente precisa juntar para poder levar. No teu caso, a sua consultoria auxilia a juntar esses documentos, a organizar tudo isso. No período certo. Tá. O que a gente faz, basicamente, analisar o perfil desse candidato, porque pode ser que ele não tenha realmente condições de aplicar, então a gente faz essa análise, depois a gente preenche toda a documentação, inclusive o DS-160, que é um documento americano, onde tem lá 10, 12 páginas, onde a gente precisa colocar todas as informações. Esse documento é o que o pessoal mais teme,
Porque se você errar em qualquer coisa ali, ele pode realmente levar a uma negativa. Tá. Depois, nós acompanhamos esse cliente, fazemos o agendamento e tudo, e depois a gente faz uma última reunião que é para orientá-lo em relação a como se comportar no dia da entrevista. Que é outra chave, né? Exato. Porque o que acontece? O consulado americano, o agente consular, a pessoa que vai fazer a entrevista, ele tem de 2 a 3 minutos para identificar e aprovar ou negar esse visto. Que loucura, né? Exato. E para o governo dos Estados Unidos, eu brinco sempre com esse trocadilho, né? Porque em todas as situações, você é inocente até que se prove o contrário. Uhum. Para o governo americano, você é culpado até que você prove que você é inocente. Entendi. Ou seja, todo mundo quer morar. Todo mundo quer morar. Uhum. Você, nesses 2 minutos, precisa provar que você tem intenção de voltar para o seu país de origem. Resposta rápida é uma delas. Porque o documento já foi analisado, exato. Né? Responder o que perguntar, não ficar, né? Porque deixa tem eu pensar. Não, e assim, tem gente que a pessoa pergunta uma coisa e a pessoa responde outra totalmente diferente. Então, o que eu falo sempre, tanto nas entrevistas para visto, quanto na imigração, porque são 2 coisas diferentes, e uma não aprova a outra automaticamente, isso é importante imigração se falar. É outro tema. É outro tema. Então, o que eu sempre oriento é o seguinte: responder o que perguntar e falar sempre a verdade. Sempre. Em relação a responder o que perguntar, uma outra dica super importante. Se a pessoa te perguntar assim, por que você quer, por exemplo, estudar nos Estados Unidos? A pessoa vai para estudar. Aí a pessoa fala assim, porque minha amiga foi, ou então porque eu acho que é mais legal, porque não sei o quê. Essa resposta, ela te leva para uma negativa imediata. Para eles isso não é válido, né? Você tem que saber o que você vai fazer. Exato, você tem que saber o que você vai dizer, porque você, por exemplo, é diferente eu falar assim, não, porque eu quero aprender inglês. Mas, puxa vida, aprender inglês, você aprende hoje online, tem um monte de escola no Brasil, em Portugal, em todo canto. Por que você quer estudar lá, né? Então, assim, não é dizer, porque eu quero aprender inglês. Não, porque eu preciso dessa qualificação, porque eu tenho uma vaga no Brasil que eu quero trabalhar muito, eu tenho alguma coisa no Brasil que depende dessa minha fluência. Que mostra que eu vou voltar para o Brasil. Exatamente. Né? Que eu não quero fixar residência nos Estados Unidos. Exato. E esse é o maior entrave, né? Porque, tanto é que quando eles negam o visto, na maioria das vezes eles entregam uma folhinha onde eles dizem o motivo. E o motivo é, você não aplicou provas suficientes de que você quer voltar para o Brasil. Aí eu fico imaginando as pessoas olhando indignadas para aquela resposta. Fala assim, não, mas às vezes realmente é real, a pessoa quer voltar mesmo, ela quer só passear e tudo, mas ela não falou. Ela não falou, simples assim. Exato. E agora tem uma polêmica sobre os imigrantes, Sim, né? Tem. Que estão nos Estados Unidos, porque o presidente Trump, né, o eleito, ele já disse que ele vai deportar todo mundo, né? A questão de ter a documentação em dia não permite que ele faça isso, Exatamente. Né? Se a pessoa está com visto válido, status atualizado, não corre risco nenhum. E assim, para vocês terem uma ideia, depois das eleições, eu falo muito isso no meu Instagram, eu vou atualizando as pessoas, né, pelo Instagram, porque é a forma mais fácil e atual, né, de passar. Depois das eleições que ele venceu, a gente imaginou que de repente pudesse ter mais negativas de visto, e pelo contrário. Tá normal? Normal, né? Vistos sendo aprovados, tudo normal. Mas você acredita que quando ele assumir o governo, isso pode mudar um pouquinho? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que o Trump, como qualquer outro presidente, né, que defende a sua nação,
não é que ele não goste do imigrante. Ele não gosta do imigrante ilegal. Do imigrante que chega pela porta dos fundos, o que não está legal, o que não faz as coisas corretas. Agora, se você entra com visto, tá tudo certinho, comprova tudo certinho, não tem porquê. Tá legalizado, Exato. né? Isso é importante. Quando a gente fala de nível mundial, quando tem alguns países que têm alguns problemas. Então, vamos supor, tem um descendente, teve problema lá, 11 de setembro, vai. Aí, se tem um afegão que é um brasileiro que é descendente de afegão e tem um nome, né, mais voltado à cultura árabe, tem uma porta assim, fala assim, vem cá que a gente vai bater um papinho? Ou com visto isso já é liberado? Na verdade, os vistos para essa população é mais difícil mesmo. Né? Isso é real. Tem real. Um trâmite maior. Tem que provar muito mais coisa. Na verdade, às vezes não precisa nem provando. Nem provando? Nem provando. E tem algumas questões também que são importantes. É que, por exemplo, se você fizer alguma viagem recente para esses países do Oriente Médio e em seguida você for pedir o visto, é muito possível que eles neguem o seu visto. Porque eles já estão associando. Exatamente. Né? É tudo muito estratégico, sim, né, Simone? Sim, sim. Essa é uma questão interessante da gente olhar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou pro Irã. Aí vai lá, visita, passeia, sem interesse nenhum, volta, fala assim, agora eu vou aplicar para os Estados Unidos. Eles vão olhar o passaporte, inclusive vão, na entrevista, possivelmente pergunte, o que você foi fazer no Irã? Com certeza, né? Fui estudar. E aqui você quer estudar também? É uma coisa bem... Porque eles entendem que, assim, que eles não são parceiros, eles não são amigos. Então, é aquela coisa, né? Se você não é amigo, você só é meu amigo se você for amigo do meu amigo. Se você for amigo do meu inimigo, aí já... E lá eles têm muito essa coisa, né, os países amigos, né? Os países parceiros. Sim, sem Isso dúvida. é importante. Sem dúvida. O que faz a pessoa permanecer, conseguir o green card, por exemplo, não ter que ficar, volta para o Brasil, tira mais um visto, volta para lá porque eu ainda quero trabalhar, por exemplo. O ideal é que durante o processo de estada nos Estados Unidos consiga aplicar um visto de residência através de trabalho, que pode acontecer às Isso vezes. Feito na embaixada? Não, isso já é feito lá. Se a pessoa estiver lá nos Estados Unidos e quiser ficar, para ela não ter que voltar e pedir via consular. É com o governo americano? É com o governo americano. Aí ela vai pedir uma mudança de status, se ela tiver um trabalho, se ela casar com um americano. O Trump falou alguma coisa a respeito de, não vou mais permitir o green card para quem casar com americano. Mas ele deu ele tá no plano dele, sim, se as pessoas entrarem de forma ilegal no país. Se a pessoa entrar de forma legal e casar com americano, não tem porquê. Acontece. Exatamente. Então, aplicar, por exemplo, o EB2NW, que é de alta qualificação, em solo americano também é possível. Então, esse visto, por exemplo, ele pode ser aplicado lá nos Estados Unidos ou no Brasil, via consular. Entendi. E para quem quer ir para Portugal? Portugal... Como que está Portugal para o brasileiro? Então, Portugal, eu falo que assim, ele é o segundo país mais procurado pelos brasileiros, perdendo só para os Estados Unidos, né? A questão da língua até, né? Também. Obviamente porque Portugal tem várias questões, várias questões de parceria realmente com o Brasil, não só a língua, mas os governos, né? Eles se falam, né? Eles se entendem muito bem já há muitos anos. Sim. Até o Enem, né? É aprovado em várias universidades portuguesas. E é muito bom para as universidades portuguesas receber alunos brasileiros, né? Então, o que acontece? Existem vistos específicos para Portugal que são muito fáceis, não é? Onde, por exemplo, quem tem uma aposentadoria, pensões, aluguéis, rendimentos por aplicações que ultrapassam hoje, no valor de hoje, algo em torno aí de 820 euros, já se enquadra no visto D7, que é o visto de rendimentos.
Então, se você tem um rendimento passivo no Brasil, que não dependa de você estar no Brasil fisicamente, você pode pedir esse visto, que você tem possibilidade de ter a permanência, aí seria o Green Card de Portugal, que é o título de residência. E lá, depois de 5 anos, Portugal, com esse título de residência, te dá o direito à cidadania por tempo de residência. Então, você pode ter o passaporte português em 5 anos. Então, é muito interessante. Sem ter a descendência portuguesa. Sem ter. É interessante mesmo, né? Muito, muito. Né? Porque e o passaporte português abre portas na Europa também? Abre. E isso acaba sendo também... Assim, a grande maioria dos brasileiros que foram... assim, eu trabalho desde 2017 com imigração, começando por Portugal. Porque meus filhos vivem lá, né? Eu tenho casa em Portugal, então eu fico lá e cá, né? Minha filha mora nos Estados Unidos, então eu também fico, né? Então eu fico nesses 3 países. E nós todos de casa, depois de 5 anos, já demos a entrada nesse passaporte. E o que acontece muitas vezes? A grande maioria... E eu já levei para Portugal, só para Portugal, mais de 1.500 famílias. Famílias. Então, em Portugal, o que acontece? As pessoas ficam os 5 anos, requerem, né, a cidadania por tempo de residência e depois elas podem morar na França, na Alemanha, em Luxemburgo, em toda a União Europeia com esse passaporte português. Entendi. Entende? Então, para os jovens é interessante, para quem está em idade ainda laboral é interessante. Porque estuda, trabalha, né? Faz constrói carreira na Europa, né? E eu tenho gente, por exemplo, que foi para Portugal, ficou 5 anos... pediu a cidadania e agora vai para os Estados Unidos com visto E2, que já é um outro visto, que aí é um visto de empreendedor para europeu. É um acordo que os Estados Unidos têm com a Europa, com a União Europeia, onde pode aplicar esse visto, que é uma permissão de residência, para quem quer empreender, só que com um valor muito menor do que eles pedem para o brasileiro. Claro, né? Claro, né? Brasileiro, eles vão espremer um pouquinho mais, porque eles querem ter a certeza do que vai ser feito. Mas é questão de acordos também, né? Sim, são acordos. Acho que se os 2 governos também estreitassem mais esses laços, muitos novos acordos seriam feitos. Sim, eu acredito que sim, mas são coisas que são já de décadas, sim, né? É difícil mudar, né? É muito complicado mudar. Que dica que você daria agora para quem vai tirar o passaporte, vai tirar o visto pela primeira vez? Você já falou, 1 ano antes de querer fazer a viagem, né? A dica primeira. Para quem quer tirar o visto americano. Isso. É criar laços no Brasil. Né? Criar laços no Brasil. Você ter um curso em andamento, você ter uma empresa que funcione, que depende de você, algum trabalho que seja muito importante, família, bens, né? Todas essas coisas, elas acabam ajudando. Agora, se você não tem nada, nenhum bem, você trabalha como funcionário, que você pode se demitir e ir embora. E não estuda, não tem nada que te prenda, não tem nada que te segure, né? Exatamente, que te faça voltar, né? Vai ser muito difícil conseguir. Então, já que nós temos 1 ano para trabalhar esse visto, né? Porque a fila de espera é grande, durante esse 1 ano, é aquilo que eu falo, durante esse 1 ano, vamos nos preparando, né, para essa entrevista. E você vai colaborando com toda essa todo preparação. O processo. Acho que cada um que tirou o visto tem uma historinha, né? Como foi tirar o visto e acaba vendo... Aqui na minha memória já vieram várias situações, porque é impressionante. Eles olham o tempo que você tem de serviço, residência fixa, família e muitas outras coisas, né? A certeza de onde você vai ficar, quanto tempo você vai ficar. Exato. E eu lembro que tudo isso foi perguntado, acho que em 2 minutos eu estava liberada. Porque estava tudo certinho, não é? Essa coisa, para onde você vai, quanto tempo você vai ficar, tudo isso, assim, mas essas Resposta rápida. E são orientações que a gente dá já, assim,
dias antes da entrevista. Perfeito. Acabou o programa. Quem quiser entrar em contato com você falou do Instagram, Isso, meu Instagram é @SimoneBergamin. E também me encontra no YouTube, no Imigrar com Simone Bergamin, onde eu falo muita coisa a respeito de imigração. Imigrar com Simone Bergamin. Isso. E no Instagram, que eu acho que no Instagram deve ter o link para o YouTube também, também, né? Simone Bergamin. Simone Bergamin, com N no final. Isso. Muito obrigada, Simone. Eu que agradeço. Sucesso para você. É Muito bom obrigada. a gente falar, né? De coisas que vão nos dando motivação também. Verdade, O que eu posso fazer? Será que eu vou estudar lá? Será que eu vou só passear? Vamos para Disney? Mas primeiro vai passear, conhecer, que vale a pena, é uma delícia. Semana que vem eu já vou estar lá. Olha lá, que beleza. Que bom que você veio aqui hoje. Obrigada, viu? Obrigada. Sucesso para você. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã 16h30, não, tô errada. Amanhã às 7 horas da manhã tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.